Nos evidente que a do baralhamento SP dificilmente ter-se-ia apresentado fora do laboratório em que se estava realizando o trabalho sobre precognição, porquanto ninguém em qualquer outro lugar a levaria a sério. Era a seguinte a indagação: poderia o espírito do sujeito ou do experimentador estar influindo diretamente sobre as próprias máquinas? Equivalia a indagar se havia qualquer espécie de ação psicocinética em operação neste caso, realizando orientação mental direta da queda das cartas na máquina de baralhar. A ideia do espírito sobre a matéria apresenta associações familiares. Tem-se feito frequentemente alegações da aptidão para influir sobre objetos de certo modo desconhecidos em correlação com a mediunidade física. Abundam na história das religiões as narrativas de milagres físicos, e ainda aparecem vez por outra em relatórios de antropólogos que descrevem povos primitivos e a respectiva magia. A hipótese de que o espírito seja capaz de influir diretamente sobre a matéria não é de modo algum admissível no mundo científico, mas assim também acontece com a precognição. Uma seria tão difícil de aceitar como a outra. A nova alternativa era, portanto, bastante razoável para merecer atenção e, até certo ponto, controle experimental. De fato, experiências já em execução no laboratório de Duke davam-nos razão suficiente para considerar, conforme mostraremos no capítulo seguinte, necessário semelhante controle e, portanto, impunha-se nova modificação no processo da experiência de precognição. Não era nada fácil satisfazer a essa nova exigência. Seria preciso baralhar as cartas por algum processo fora do alcance do controle humano, até mesmo fora da possibilidade de ação mental direta sobre elas por meio de psicocinética. Ainda é discutível se conseguimos satisfazê-la, mas acho que sim. A fim de suprimir qualquer influência mental direta sobre a queda das cartas na máquina de baralhar, recorremos à própria natureza, e resolvemos cortar o baralho tomando por base os números diários para as temperaturas extremas obtidas de um certo jornal para certo dia prefixado. Preparamos um processo rotineiro para utilizar os números com que todos concordaram. Este processo nada deixava ao acaso ou à influência humana, a menos que a temperatura ou os aparelhos que a registram estivessem sujeitos ao semelhante controle. Nesta base, o Dr. Humphrey e eu realizamos 2 séries de experiências sobre precognição no laboratório de Duke, que se revelaram estatisticamente significativas. Desse modo, a hipótese da precognição sobreviveu a mais uma crise. E por enquanto, pelo menos, não existe qualquer dificuldade número 3 à vista para desafiar-lhe a reivindicação de fenômenos reconhecidos da natureza. Outros poderão mais tarde pretender aperfeiçoar ainda mais os processos utilizados. Talvez também se apresentem novas hipóteses dignas de consideração. Mas até onde fomos, a prova a favor da precognição é boa contra todas as alternativas de contestação. Se nos basearmos em cada uma das 2 séries experimentais independentemente significativas, encontraremos base suficientemente forte para chegar à conclusão. Ainda é cedo para dizer com toda certeza que o tempo não tenha qualquer influência sobre a precognição. Mas entre as diversas experiências de precognição realizadas em Duke deparamos com certos resultados interessantes quando fizemos variar o intervalo entre a predição e a verificação. A senhorita Hutchinson experimentou comparações de um dia de 10, conseguindo resultados além da probabilidade somente na série de um dia. Mas para animar os pacientes indicou-lhes o resultado tão depressa quanto possível, dando em consequência ficarem eles mais interessados nas experiências de um dia. Esta diferença no interesse pode, portanto, justificar os resultados mais do que os referidos intervalos. O Dr. Humphrey e eu experimentamos a comparação entre 2 e 10 dias. Conseguimos sucesso quase igual para cada um dos 2 períodos. Os pacientes só souberam do resultado depois de terminada a série,
de sorte que neste caso não existia diferença de interesse observada nas experiências da senhorita Hutchinson. Na segunda experiência, fizemos uso dos mesmos intervalos, mas os sujeitos não sabiam a que intervalo correspondia a série em execução. Determinava-se a separação das séries pelo acaso por meio dos dados de temperatura empregados para baralhar as cartas. Quanto à proporção dos sucessos, os dois períodos ainda acusavam resultados quase iguais. O de 10 era até um pouco melhor do que o de 2. E assim, pelo menos até onde chegamos, não parece que o tempo tenha qualquer significação para a ESP. É tudo quanto podemos dizer atualmente. Esta ausência de diferença nas experiências de ESP, entre acontecimentos presentes e futuros e entre dois acontecimentos futuros de durações diferentes, é exatamente o que deveria ser e foi predito na base de experiências de distância de ESP. Naturalmente, ter-se-á de proceder a muito maior número de experiências em relação ao assunto, sem dúvida necessárias. Mas até agora as descobertas são significativas. Realizaram-se outras experiências de precognição nos Estados Unidos e na Inglaterra. Embora tenham indicado a presença de fator tal qual a precognição, todas permitem alguma possível explicação alternativa concebível, por menos provável que seja. Em cada caso existe a possibilidade teórica de ter algum outro fator originado os acontecimentos profetizados. Por exemplo, na experiência de Watley e Carrington, os sujeitos tentaram reproduzir um desenho por meio de ESP. Verificou-se que eram capazes de antecipar desenhos ainda não escolhidos, destinados a serem exibidos, conforme se verificou, em dias sucessivos. Este resultado mostra que se havia realizado a precognição dos desenhos ainda não escolhidos. Contudo, a escolha desses desenhos de estímulo deveria ter se realizado por processos rigidamente mecânicos para tornar a alegação de precognição inteiramente concludente. Como aconteceu, o ESP, sem precognição, poderia ter guiado o experimentador quando procedia à escolha, embora não pareça provável que tal tivesse acontecido. O processo consistia em cortar páginas de um livro de números e vez por outra na escolha de uma palavra de um dicionário. O recorte seria uma circunstância sobre a qual o ESP poderia ter atuado, se tal viesse a acontecer. É preciso reconhecer e eliminar mesmo essas possibilidades remotas para uma experiência decisiva de alegação tão difícil de aceitar como é a precognição. E para a experiência do Dr. S. G. Soal e da Sra. K. M. Goldney. Combina uma série de aspectos extraordinários, sendo um deles ter se realizado em Londres durante um nevoeiro. A ela nos reportaremos várias vezes em diversas correlações. Infelizmente, em tudo quanto diz respeito à precognição, tem-se de aplicar a essa experiência uma avaliação um tanto parecido com a que fizemos da de Carrington. Nestas experiências, o sujeito tentava identificar uma carta para a qual o emissor em um quarto ao lado estava olhando no momento em que recebia o sinal de pronto. Verificou-se que o sujeito acertava bem acima da probabilidade, não em relação à carta que o emissor olhava, mas na carta que vinha logo em seguida. Parecia adiantar seu processo, penetrando no futuro, para uma carta ainda não escolhida. Além disso, quando se apressavam as experiências, acertava igualmente bem na segunda carta à frente como fazia para a primeira quando a experiência era menos rápida. Em grande parte dessa experiência, escolhia-se a carta para cada vez retirando um pedacinho de papel colorido de uma vasilha que os continha em 5 cores, cada cor indicando uma carta de um dos 5 naipes. Se a escolha desse pedacinho de papel era fortuita, como parece ter sido na realidade, então a precognição seria a hipótese mais razoável. Todavia, será preciso reconhecer uma alternativa. A experiência não evitava completamente a possibilidade de empregar o experimentador o ESP na escolha dos pedacinhos de papel de sorte a ajustar-se à resposta ou chamadas já realizadas pelo sujeito para essa experiência. Ao estudar o relatório, verifica-se muito improvável tal alternativa.
Mas assim também o eram todas as alternativas que tivemos de enfrentar no passado nessas difíceis investigações de precognição. Conforme indiquei, a pesquisa de precognição conta ainda muito poucos anos. A base de provas provavelmente se dilatará com o correr do tempo. Mas as provas alcançaram atualmente tal ponto que quantos dentre nós a conhecem bem podem legitimamente começar a encará-las com toda a seriedade, levando em conta alguma das suas consequências. Bastante trabalho já foi realizado até agora para que se prepare uma experiência de precognição com o efeito de revelar algo mais do que a simples prova da ocorrência da precognição. Deverá também contribuir para a melhor explicação e descrição deste fenômeno ímpar e dos mais revolucionários da psicologia. A precognição abala as nossas antigas concepções como nenhum outro fato poderia fazê-lo. Seria difícil de imaginar-se inovação mais radical em nosso pensamento. Considere-se, por exemplo, o que acontecerá própria para a psicologia com a aceitação da precognição. Como consequência da pesquisa sobre precognição, a telepatia, o mais antigo conceito estabelecido em parapsicologia, mais uma vez perde a posição. Esta consequência, parece-me, é inteiramente característica do que pode acontecer em outros campos com o reconhecimento da precognição. Este acontecimento fez voltar a telepatia ao ponto em que estava em 1930. Naquela época, reconhecemos que a clarividência constituía a explicação igualmente possível para todos os resultados antigos das experiências de telepatia. Resolvemos essa ambiguidade por meio da nova experiência de PT, na qual não existiam cartas ou qualquer registro objetivo dos pensamentos a transferir até que o receptor registrasse as respostas. Então, quando a marcação dos sucessos continuava sob as novas condições, concluímos estar a telepatia firmemente estabelecida em base experimental segura. Agora, contudo, a experiência de telepatia pura não parece mais tão pura. Desta vez o adulterador potencial é a precognição, ou, para ser mais exato, a clarividência precognitiva. Se o sujeito é capaz de preconhecer a ordem das cartas, deve supor-se possa igualmente bem preconhecer o que, meio minuto depois, será registrado pelo emissor na experiência PT. Assim a chamada experiência PT não fornece qualquer controle contra a precognição como alternativa. Na realidade, se fizer em qualquer ocasião um registro do pensamento do emissor, é de imaginar se possa o espírito adiantar-se até esse registro tão bem quanto a qualquer outro acontecimento futuro. Em consequência, a maneira única de experimentar satisfatoriamente a telepatia seria utilizar imagens de pensamento sem fazer qualquer registro de identificação sobre o qual a clarividência precognitiva seja capaz de atuar. De sorte que somos forçados a começar tudo de novo para descobrir o que é a telepatia. Devemos cancelar mais uma vez todas as provas acumuladas no passado a favor desse fenômeno em contraposição a outras formas de ESP. É verdade que, para muitos fins, não há grande diferença se explicam pela telepatia ou pela precognição os dados experimentais. São ambas percepção extrasensorial. Se o sujeito percebe o símbolo proveniente do emissor, não diretamente do pensamento deste ou do registro feito ulteriormente, assim o faz por ESP de um acontecimento futuro, mas a aptidão demonstrada é ESP tão seguramente como se fosse a percepção do estado mental atual de outra pessoa. Assim sendo, embora a alegação de tipo telepático de ESP seja mais uma vez de duvidar-se, é somente questão da maneira pela qual o ESP funciona, e de modo algum qualquer dúvida sobre a ocorrência de ESP. Esta última solução não revela qualquer indício de algum dia voltar a existir. Não há motivo para negar a ocorrência da telepatia. Não me estou colocando contra ela, como também não era contra ele em 1930. Trata-se tão somente do estado da prova. Tudo quanto a prova experimental das experiências de telepatia nos permite dizer, é,
Talvez a telepatia seja a explicação. Nenhuma delas garante a conclusão que a telepatia seja a única explicação. Alguns casos de experiências espontâneas apresentam-se claramente a favor da telepatia. Lembremos-nos de que tais casos não experimentais forneceram valiosos indícios no passado. Quando dois indivíduos têm sonhos semelhantes, ou um parece saber intuitivamente como o outro está se sentindo, ou quando estão tentando simultaneamente telefonar um para outro, há certamente a aparência de percepção telepática, de preferência ou percepção clarividente precognitivamente. Contudo, é difícil geralmente provar em tais casos a falta de base objetiva a partir da qual funcione a clarividência. Além disso, é sempre difícil chegar a uma conclusão, partindo desse material anedótico. De outro modo, não teríamos nunca necessidade de experimentar com ESP em primeiro lugar. Não há qualquer vantagem em argumentar simplesmente a respeito de telepatia. Muitas pessoas que estão convencidas da sua ocorrência inclinam-se a apoiar uma interpretação favorável da prova ambígua em prol da telepatia sob a pressão da grande importância potencial dessa aptidão. Tal maneira de pensar não se baseia em razões lógicas. Devemos ao invés reconhecer que a telepatia é novamente um problema de primeira ordem, que exige experiência completamente nova. Tal transtorno para as ideias de qualquer pessoa é desagradável a princípio, mas constitui parte do preço para ser cientificamente certa. E proporciona aos experimentadores uma prova daquilo que as descobertas deles devem estar fazendo em relação aos hábitos tradicionais de pensar dos cientistas mais ortodoxos. É história bastante recente esta segunda reconsideração da telepatia. Já se iniciou a busca da telepatia autêntica com o emprego de novo procedimento experimental. Poderá acontecer que em breve tenhamos de novo a telepatia em seu lugar, restabelecida como um modo de ESP. A maior parte dos antigos experimentadores em parapsicologia parece antecipar esta solução. Talvez seja o impulso natural de hábitos de pensamento há muito estabelecidos. Sem dúvida alguma, observam-se certas impressões sugestivas em apoio da telepatia que são dignas de toda a consideração. Ninguém, contudo, encarará a situação levianamente se, depois de investigação longa e exaustiva, deixarmos de descobrir provas incontestáveis da verdadeira telepatia. Nem tampouco ninguém é de parecer que se deva pôr de lado a necessidade de experiências mais concludentes para levar o assunto ao estágio decisivamente concludente que outrora acreditávamos ter atingido. Por enquanto é o bastante com relação à tempestade mais recente em parapsicologia causada pela precognição. Talvez seja somente a primeira de uma série, se as consequências da precognição em relação a outros campos forem o que aparentam. Depois de escritos os parágrafos precedentes, as novas experiências de telepatia pura da senhorita Elizabeth McMahon chegaram a tal ponto que justificaram um relatório para o Jornal de Parapsicologia. A senhorita McMahon mantém simplesmente um registro em código dos símbolos de que pensa quando atua como emissora. Outra pessoa conhece o código e pode conferir o registro em comparação ao das chamadas do receptor. Transferiu-se o código mediante referência à lembrança comum de caráter totalmente subjetivo. Nunca se fez qualquer concretização do código. A senhorita McMahon tem conseguido resultados acima da probabilidade, parecendo ser a telepatia a única explicação aceitável. É de concluir-se, portanto, que a telepatia está novamente firmada até o ponto a que pode chegar uma única pesquisa que tem em mira tal objetivo. Ninguém pode ainda dizer até onde a demonstração da precognição nos conduzirá. Talvez tenha de decorrer muito tempo antes que se possa esperar tratar de todas as complicações que fizeram surgir a instituição do ESP de acontecimentos futuros. A situação assemelha-se a que confrontaria o químico que tivesse descoberto um solvente universal. Raramente se defrontaria com maiores dificuldades,
Se pretendesse reter a nova substância do que as que encontraríamos para ajustar logicamente o pensamento às consequências de longo alcance do conceito de precognição. Tanto depende de até onde a precognição pode ir, e do que é capaz de realizar. É de grande importância, por exemplo, saber até que ponto a precognição se aplica aos processos mentais em geral. Existirá somente ESP precognitivo ou existe também percepção sensorial precognitiva, emoção precognitiva e qualquer outra espécie de precognição? Acode-nos imediatamente ao espírito a experiência que se afigura como tendo sido vista, o sentimento que se tem de certo modo de já ter visto anteriormente a mesma cena que agora se desdobra ante os olhos, que, entretanto, se sabe nunca ter sido vista de modo sensorial. Se houve alguma experiência prévia da cena, como em um sonho esquecido, não poderia ter sido da natureza da percepção sensorial precognitiva, antecipação de vê-la realmente. Assim também, no caso da experiência espontânea, na qual se vê em uma visão, estando acordado ou em um sonho, um acontecimento que, dentro de algumas horas ou alguns dias depois, contempla-se realmente com os olhos, não poderá ser extensão precognitiva da vista normal ao invés de ESP precognitivo. Não é possível ainda responder a tal pergunta à base da experiência, que é a maneira única de respondê-la. Ainda nem temos uma ideia nítida das diversas possibilidades. A relação inteira entre o tempo e o espírito ainda é obscura, mas é um ponto em que, com boa razão, podemos nos decidir a aprofundar as pesquisas. Provavelmente, a pergunta principal a respeito da precognição é: qual a sua eficiência? É o alcance da precisão da precognição que importaria, em grande parte, na maior diferença de significado. Se a precognição for ou puder ser algum dia 100% exata, reconhecê-lo afetaria de tal maneira a nossa filosofia da vida que se treme ante as consequências. Tal a verdade especialmente se, além disso, toda espécie de acontecimentos em qualquer ponto do tempo for teoricamente precognoscível, porquanto, se assim o for, serão evidentemente todos determinados e inevitáveis. Teriam de ser fixos para serem prognosticáveis. Não existiria liberdade de escolha. Mesmo se alguém soubesse por precognição que estaria em um desastre de trem, não poderia evitá-lo. De que valia poderia ser a precognição para uma pessoa em tal caso? A prova de precognição tão absoluta importaria em fatalismo da qual não poderia verdadeiramente livrar-se qualquer resolução. São assim irreconciliáveis a liberdade volitiva e o vaticínio perfeito. Se for possível controlar os acontecimentos à luz do conhecimento antecipado, impedindo-se de tal modo que se realizem, então, sem dúvida, a precognição seguramente perfeita não poderia realizar-se. Inversamente, se, na melhor hipótese, a precognição só pode ter precisão limitada, a escolha volitiva dispor ainda de algum campo. Seria então possível não só ver à frente com certa eficiência, mas também escolher o melhor caminho com certo grau de liberdade real. Semelhante combinação de possibilidades é suscetível de esclarecer-se concretamente com a seguinte história que um senhor idoso, o doutor L., me contou e a irmã dele, professora de escola pública verificou, a quem conheço há muitos anos. Quando era rapaz, tive um sonho que talvez me tivessem salvado a vida. Tinha projetado uma viagem de trem a Burlington e na noite anterior ao dia da partida sonhei que houver um desastre com o trem e o fogão. Naquele tempo aquecia-se o carro de passageiros com um fogão vertical a carvão. Caíra por cima de mim, machucando-me gravemente. Fiquei tão aterrorizado com o sonho que abandonei a ideia da viagem por algum tempo, contando à família. Muito bem, meu senhor. Naquele mesmo dia o trem sofreu um desastre e o fogão caiu em cima de um homem, matando-o. O doutor ele aceitou o sonho como verdadeira premonição. Entretanto, acreditava também que até certo ponto ainda estava livre para agir na base do conhecimento profético que recebera.
Certamente, assim agiu. Pode perguntar-se se ele seria, conforme supunha, a pessoa que havia de matar o fogão ao cair se não tivesse mudado de ideia. Mas para isso não há resposta. Sabemos que ocorrem por vezes sonhos verídicos que não demonstram qualquer correlação lógica com quem sonha, ou na verdade qualquer motivo reconhecível para que ocorra de qualquer maneira. O sonho do doutor ele pode ter tido ou não algo a ver com a salvação da vida dele, mas, segundo a narrativa, foi precognição e, ao mesmo tempo, fê-lo alterar o curso da ação. Há igualmente outra maneira de ver capaz de compreender a vontade livre e a profecia. Se os acontecimentos físicos fossem mais prognosticáveis por meio de ESP do que as questões que implicam em decisões humanas, disporíamos de grau importante de latitude para a liberdade de escolha. Conforme esta hipótese, a previsão de ocorrências futuras na esfera da conduta humana e seus efeitos limitar-se-iam objetivo e os acontecimentos ficariam sujeitos a decisões ulteriores. Seria possível conseguir melhor precisão cognitiva em ocorrências puramente mecânicas. Talvez o desastre do trem e a queda do fogão fossem determinados por desenvolvimentos físicos além de controle humano, digamos. A responsabilidade coube a um trilho defeituoso. O espírito de quem sonhou poderia ter conhecimento antecipado do próprio desastre e inferido racionalmente que alguém poderia sofrer, talvez mesmo quem sonhou. O resto do sonho foi construção dramática. Experiências psíquicas semelhantes podem ter muitos elementos em si, além da precognição, e esta pode ser somente em parte correta. Vemos a frente tão só dessa maneira parcial, mesmo no curto alcance que a razão nos proporciona. Choverá provavelmente, alguém poderá predizer racionalmente, apanhando uma capa. Mas poderá enganar-se. Estamos acostumados a essa espécie de conhecimento limitado do futuro conforme derivado de fontes de conhecimento e julgamento que não há precognição. Se juntarmos agora a precognição à nossa bateria de poderes, talvez seja questão de estender um pouco mais o alcance de nosso conhecimento, questão relativa. O telescópio, o microscópio, o espectroscópio, a máquina fotográfica e dezenas de outros instrumentos estenderam mecanicamente a nossa aptidão para perceber, habituando-se desse modo a fazer predições mais felizes. Por exemplo, o médico pode predizer bastante exatamente quando o doente ficará em condições de deixar o hospital se, por meio do microscópio, puder identificar o germe que causou a moléstia. Certa precognição seria realmente argumento a favor da liberdade da vontade. Porque somente se a vontade tiver natureza diferente do mundo em que atua poderá operar baseada em princípios livres, isto é, das leis de outros sistemas. Sem dúvida alguma, se nos é dado dizer algo a respeito da precognição, é que não se conforma às leis físicas. Se, portanto, o espírito pode predizer os acontecimentos, tanto mais livre será do sistema físico sobre o qual atua, por isso que é diferente dele. Depara-se aqui com duas questões distintas. Uma é que a precognição é, até onde pode ir, um meio superior de conhecimento e, ampliando nosso poder cognitivo, é capaz de nos proporcionar realmente maior ação sobre a natureza. A outra que, em virtude da sua natureza não física, a precognição confirma, como nada mais concebível poderia fazer, o caráter distintivo do processo mental. Este caráter nos assegura que realmente possuímos a liberdade de que falamos. Não será necessário dizer que a instituição da precognição merece claramente que se considere como o quarto grande progresso em nossa investigação. A precognição não pode simplesmente ser física em qualquer sentido atual da palavra. Na realidade, a nítida oposição que apresenta a sequência causal em que vemos comumente suceder os acontecimentos na natureza torna-a simultaneamente não só galardão científico como réprobo científico. Tanto mais extensa, em consequência,
Deverá ser a nossa compreensão do homem e do seu drama no mundo quando finalmente conseguirmos justificar inteiramente este fenômeno. Naturalmente, a precognição é inteiramente estranha à ciência. Mas essa estranheza é, em grande parte, devida à nossa ignorância mais geral quanto ao espírito. Se nos lembrarmos tão só que ainda não compreendemos o que seja a memória, o alcance do espírito para trás, muito mais familiar e há muito estudado, a ideia do alcance à frente, ou precognição, será muito menos chocante à nossa compostura intelectual. A própria estranheza fantástica da precognição expõe repentinamente o estado fragmentário do nosso conhecimento do espírito, revelando como estamos mal preparados para receber um novo fato relativo à nossa natureza. Descobertas concretas devem finalmente acomodar-se ou harmonizar-se. Até que tal se dê, não nos é possível compreendê-las inteiramente. Mas não existe linha limite em tais assuntos. Podemos estar certos de que a última questão capaz de nos causar preocupação é como essas aptidões finalmente se ajustarão ao esquema geral de tudo quantos existem. A frente constantemente ampliada do conhecimento encarregar-se-á dessa situação, como aconteceu com situações semelhantes no passado. Somente precisamos ver como os processos atuam realmente, ficando prontos a ajustar as opiniões que conosco prevalecem a quaisquer fatos novos que se nos apresentem. As novas ideias afinal entrarão a funcionar com bastante felicidade em esquema total melhor de ação recíproca das forças pessoais e não pessoais do universo. Capítulo 6. Força mensurável do espírito. Depois da leitura do capítulo sobre precognição, qualquer pessoa deve sentir-se preparada para considerar sem preconceitos as descobertas da parapsicologia que vêm a seguir. Resultam de experiências de psicocinética ou PC, pesquisas realizadas com o intuito de descobrir se o espírito é capaz de influir diretamente sobre o movimento de objetos materiais. No laboratório de Duke, onde começaram, fala-se geralmente desses estudos como o trabalho dos dados, porque a maior parte das experiências de PC implicou em lançamento de dados. Chamam-se experiências de psicocinética porque se dão instruções ao sujeito para forçar o dado a cair com certa face ou combinação de faces para cima. A expressão popular é espírito sobre matéria. A hipótese da PC é consequência lógica do próprio trabalho com ESP. Na percepção clarividente dos objetos é forçosa a existência de certa operação entre o espírito e o objeto material. Cada um terá de exercer certa influência sobre o outro, pelo menos é dessa maneira que funcionam todas as reações conhecidas. O espírito, portanto, faz algo ao objeto, muito embora esse algo seja por demais leve para que se observe. Naturalmente, a experiência de clarividência não se destinava a descobrir qual fosse esse efeito. Precisava-se tão somente de um meio para medir suficientemente sensível de modo a registrar qualquer efeito mental dessa espécie sobre o objeto material. Seria de esperar a ação recíproca psicofísica revelando efeitos tanto do lado físico quanto do lado psíquico. Porque não resposta extramotor tanto quanto percepção extrasensorial. Afinal de contas, a psicocinética e tão só palavra nova para ideia antiga. Consta até do dicionário, ação do espírito sobre sistema físico. A crença em semelhante aptidão do espírito, especialmente em suas relações com o corpo, é provavelmente tão antiga quanto a distinção entre espírito e corpo. É um desses conceitos familiares, que se tem como certos e a que não se presta mais atenção na vida intelectual. Certa espécie de ação psicocinética tende a ocorrer evidentemente toda vez que o pensamento dá início à ação neuromuscular supondo-se que assim o faça. Esse efeito psicofísico produz evidentemente certas alterações eletroquímicas e físicas no cérebro, e inicia uma cadeia de reações físicas nos nervos e nos músculos do corpo. No passado, esse problema de PC conservou-se inteiramente fora do alcance da ciência.
Naturalmente tem sido muito difícil estudar o tipo pensamento-cérebro de ação psicocinética. Se fosse possível trabalhar mais penetrantemente sobre o cérebro, registrando-se a introspecção e os comportamentos associados, há muito estariam solucionados os enigmas relacionados com esta grande falha psicofísica. Nas condições atuais, quase que se dispõe tão só de suposições, especulações e dogmas, juntos à ignorância geral relativamente aos problemas fundamentais do que fazem realmente o espírito e o cérebro um para outro quando o indivíduo pensa e age. Agora, contudo, parece que o problema espírito-corpo chegou a um ponto em que é possível atacá-lo com êxito. Nas experiências de PC que vamos descrever, as relações entre espírito e matéria de natureza mais simples podem estudar-se em situação mais elementar e mais controlável do que proporciona o complexo pensamento-cérebro. Por igual maneira, o lado perceptivo da ação recíproca entre espírito e objeto pode encontrar-se nas experiências de clarividência. A vantagem da pesquisa poderá ser muito grande. Não foi, portanto, desarrazoada a ideia de PC. Na realidade, havia necessidade de algum princípio semelhante para preencher a lacuna existente em nosso conhecimento quanto à maneira pela qual operam reciprocamente o pensamento e o cérebro. Ajusta-se ao que sabemos até agora a respeito do ESP e suas relações com a pedra de fecho do arco. O passo que faltava para completar a demonstração consistia em descobrir se a PC era experimentalmente eficaz sobre objetos externos e se era possível descobrir maneira suficientemente delicada para medir semelhante ação direta do espírito sobre a matéria. Precisava-se de uma experiência de PC tão eficaz e apropriada como a experiência de ESP com cartas mostrará ser. O trabalho com dados começou em Duke em 1934. Contudo, muito antes desse ano foram realizados esforços em outros lugares para conseguir provas de PC por outros meios. Se formos bastante compreensivos, encontraremos grande variedade de tentativas para descobrir se o espírito pode provocar diretamente alterações no ambiente físico. A pesquisa realizada em Duke pode ter introduzido a experiência de PC mais sensível utilizada até então, ou a primeira tentativa de influir sobre um objeto em movimento ou a primeira experiência a empregar instrumento de exploração de medida estatística, seja a primeira experiência semelhante a jogos. A pesquisa sobre o efeito direto do espírito sobre a matéria já era bastante conhecida em 1934. Algumas das afirmações mais antigas eram merecedoras de atenção. Por exemplo, acontecimentos físicos espontâneos relatados somente poderiam explicar-se em termos de algum poder psíquico desconhecido. Tais casos tinham sido seriamente encarados por pessoas ponderadas. Como todos sabem, é difícil ponderar todos os fatores que entram em um caso não experimental. Mas embora seja preferível não tirar conclusões finais de tais casos, seria muito de repreender se a ciência os deixasse inteiramente de lado. Conhece-se, por exemplo, a experiência de professor bem conhecido de colégio, que ensina no departamento de religião. Um dia, ao discutir a questão da imortalidade com um aluno, logo depois de lhe perguntarem se algum dia tivera qualquer prova concludente do mundo dos espíritos, houve manifestação nítida. O estudante ficou realmente assustado. Pesado tinteiro de vidro, que estava em cima da mesa, partiu-se ao meio. O próprio professor considerou a ocorrência como sendo efeito de força não física de alguma espécie, provavelmente associada a espírito desencarnado. Pensador mais conservador preferiria a hipótese de coincidência. Certamente nada prova a ocorrência, visto como sabemos que por vezes o vidro se quebra espontaneamente. Outros casos, contudo, compreendem mais do que a quebra de vidro. Na ocasião em que estávamos começando as experiências de PC, correspondia-me com um psiquiatra de fama mundial, que me comunicou certos fenômenos físicos estranhos,
que ocorrera na residência dele quando ia começar a fazer o estudo de um médium residente a algumas milhas de distância. Uma dessas ocorrências consistiu no arrebentamento do tampo de velha mesa bem seca, acompanhado de um ruído como de disparo de pistola. Ninguém estava perto da mesa na ocasião e seria impossível recorrer a qualquer princípio conhecido para explicar o curioso acontecimento. Contudo, a madeira também está sujeita a arrebentar em virtude de causas naturais. É de fato pouco comum a ocorrência, mas não é de todo impossível. Mas quando li na carta do psiquiatra que uma velha faca de aço de cortar pão se rebentara em pedaços mais ou menos na mesma ocasião, acompanhada de ruído semelhante ao da mesa, fiquei realmente intrigado. Tem uma fotografia da faca que mostra claramente a lâmina partida em 4 pedaços. O fenômeno ainda me parece inexplicável em termos de tudo quanto se sabe atualmente. O próprio psiquiatra considerou esses fatos como casos de PC, de certo modo relacionados com o médium, embora não pretenda saber como se produziram aqueles efeitos. As casas mal assombradas merecem igualmente pelo menos breve alusão. A ocorrência de efeitos inexplicáveis associados a certa casa não tem se repetido sucessivamente através do tempo. Depois de estudar inúmeras narrativas dessas assombrações, compreendendo contatos com fantasmas, ruídos, portas escancaradas, às vezes com aparições vistas até mesmo por crianças e, a julgar pelo comportamento, por animaizinhos de casa, o cientista acha-se incapacitado de acreditar neles ou de rejeitá-los totalmente. Vez por outra a prova é de tal ordem que satisfaz a qualquer exigência a menos a da experiência e, contudo, a própria excepcionalidade exige algo mais, tendo-se de deixar o julgamento em suspenso. Em certos casos, o assombramento é de uma pessoa, e os fenômenos físicos injustificáveis parecem associados ao indivíduo, muita vez uma criança. Quebram-se pratos inexplicavelmente, soam campainhas de portas, forças invisíveis jogam pedras através de portas ou janelas abertas, encontram-se móveis em desordem em cômodos fechados, pessoas adormecidas acordam sentindo que lhes puxam as cobertas. E por vezes reina por toda a parte verdadeiro pandemônio. Cientistas e outros profissionais, homens ou mulheres têm investigado algumas dessas ocorrências. Mesmo assim, quando se ponderam todas as provas, o estudioso cauteloso de tais problemas exige mais do que uma decisão a favor ou contra. Muitas vezes, não é possível afastar inteiramente a suspeita de fraude nem tampouco justificá-la. Fica-se a vacilar entre um estado atormentador de julgamento suspenso e a esperança de oportunidade para proceder a experiências. Contam-se também histórias estranhas a respeito de pessoas menos requintadas. Quando se conversa com algum antropólogo que tenha acabado de estudar o índio americano ou os habitantes do Extremo Oriente ou as ilhas dos mares do Sul ou a África, pode ouvir-se falar de fenômenos misteriosos observados que desafiam explicação natural. Digo conversa porque se omitem a publicidade as observações mais incríveis, por questões de conveniência. Tais efeitos inexplicáveis passam-se muita vez em cerimônias religiosas que fazem parte dos costumes tribais da respectiva sociedade. Vão desde a levitação de objetos, lance de pedras por mãos invisíveis até a citação de casos de provocação de chuvas. Mas, ainda uma vez, é difícil dizer o que se deva concluir com relação a essas narrativas sem dispor de observações de natureza mais controlável. Em todas essas situações, a necessidade gritante é a favor de experiências. Aproximamo-nos mais da atitude experimental no estudo dos fenômenos físicos de mediunidade. Seria necessário livro bastante volumoso para exame e ponderação dos inúmeros estudos experimentais de mediunidade em que ocorrem manifestações físicas. Mas temos de deixar de lado todos esses estudos porque não é possível examinar convenientemente e definitivamente nem mesmo o melhor deles, nem bastante aprofundadamente para formular uma resolução quanto ao PC.
Alguns deles, contudo, não podem deixar de impressionar o estudioso que lê os relatórios. Salientam-se melhor alguns dos casos mais recentes. Por exemplo, seriam de desejar mais estudos como o da mediúnica inglesa Stella C. Purahi Price, no curso dos quais se conseguiram quedas de temperatura grandes, registradas automaticamente chegando a atingir 11 graus Fahrenheit. Outra investigação notável foi realizada pelos dois doutores Osti, pai e filho, no Instituto Metafísico de Paris. Nesta série de experiências, o médium austríaco, Rudi Schneider, foi controlado por uma cortina de radiação infravermelha destinada a registrar automaticamente qualquer movimento fraudulento que acaso fizesse. Conseguiram-se, contudo, efeitos tais que os experimentadores ficaram intrigados. Essas experiências, porém, ainda não são suficientes. Torna-se necessária melhor confirmação, baseada no mesmo tipo de experiência, com alguns controles adicionais, se for possível introduzi-los. Ainda não é possível tirar conclusões, mas pode dizer-se que essas investigações justificaram amplamente o interesse crescente em semelhante tipo de pesquisa. Impõem-se experiências, condições e aparelhos mais simples. De outra maneira será difícil ter certeza no que se está passando. As experiências mediúnicas geralmente estão cercadas das exigências que se denominam de leis psíquicas. Por exemplo, comumente é necessário que exista escuridão absoluta. Não é possível observar com precisão suficiente efeitos que se realizam na escuridão, nem o controle é suficiente para permitir qualquer conclusão. A descoberta frequente de médiuns praticando fraudes faz duvidar se os que não foram pilhados praticando fraudes estavam igualmente bem vigiados. Mas uma vez a sentença escocesa, não provado. As alegações de cura pela fé pertencem, talvez, aos efeitos de PC. Não há certeza se podem atribuir os sucessos de cura pela fé à sugestão, acidente ou reivindicações exageradas, ou se omite algo que não se possa atribuir a processos corpóreos. Vez por outra, um médico cita alguma cura pela fé que não é suscetível de explicação pela medicina. Alegam-se também efeitos fisiológicos diferentes da cura. Por exemplo, o antropólogo Geoffrey Gore refere o caso de um negro da África Ocidental que ficou debaixo de água durante 45 minutos, conforme o relógio do observador. Dizem que faquires orientais vivem horas ou mesmo dias em um túmulo comum. Muitos outros realizadores de maravilhas em partes menos requintadas do mundo desafiam investigações. Ainda não é possível dizer se realmente realizam algo que não se explique pela física do corpo. Mas se o fizerem, tanto mais será preciso descobrir com relação ao homem de sorte que se torne evidente estarem as ciências acadêmicas trabalhando somente em uma fração do seu verdadeiro domínio. Talvez a psicocinética se tenha intrometido na medicina sob disfarce. De qualquer maneira, no novo campo denominado medicina psicossomática atribuem-se bastante casualmente certos efeitos orgânicos ao estado de espírito do paciente. Ainda é discutível o que se passa entre o estado de espírito e a mudança resultante, mas a íntima ligação dos dois como unidade causal na produção da moléstia é atualmente conhecimento médico aceito. Há menos de uma geração tudo isso era superstição para o médico ortodoxo. Todos conhecem, sem dúvida, o antigo processo de fazer desaparecer as verrugas por meio de qualquer magia rústica que importa em procedimento inteiramente absurdo, embora bastante conveniente a Tom Sawyer, que evidentemente não poderia ter qualquer efeito sobre as verrugas. Entretanto, elas desaparecem. Atualmente, os médicos fazem uso desse tratamento psicossomático das verrugas em grande número de clínicas, em substituição a tratamento que pode parecer mais científico enquanto continua da mesma forma puramente psicológico. Disse que as verrugas desaparecem em virtude de um efeito psicogênico sobre o tecido. Inúmeras moléstias da pele, grande número de distúrbios intestinais, e,
até certo ponto, do resto do corpo. Sabe-se agora terem por causa estados mentais, e estão sendo adotados por médicos tratamentos puramente mentais. Neste ponto também volta em cena a hipnose. Tem se referido frequentemente à produção de certos efeitos orgânicos por meio de sugestão hipnótica. Há, por exemplo, informações sobre o aparecimento de borbulhas por sugestão hipnótica, às vezes sob a vista vigilante do psicólogo ou médico. O Dr. R. Schindler contou o caso de uma mulher que era capaz de fazer aparecer uma borbulha em qualquer parte do corpo dentro de 5 minutos sempre que o hipnotizador ordenava o aparecimento. Mais impressionante talvez o fenômeno da dermografia, ou escrita na pele. Quando tal acontece, aparece sobre a pele do paciente o bosquejo de um desenho ou de um texto em que está pensando. Realizaram-se diversos estudos do caso especial de dermografia telepática apresentado pela Sra. Calha em Paris. Os relatórios descrevem a aptidão dessa senhora em reproduzir sobre a pele do braço ou do peito uma figura ou uma letra em contornos vermelhos, nítidos, em que o experimentador estivesse pensando. Os experimentadores estavam de acordo como única explicação razoável que a telepatia era responsável pela escrita sobre a pele. Existe ainda uma alegação talvez a mais estranha de uma série esquisita. Entre todos estes efeitos orgânicos, seja médico ou experimental, nenhum parecem mais cientificamente significativos e mais promissores do que a arte muito caseira e deselegante de fazer desaparecer verrugas ou outras excrescências do couro de animais domésticos. Nos escritos antigos da SPR, registram-se casos de remoção de verrugas do gado na Inglaterra e na Irlanda. Investigações preliminares na América do Norte chamaram atenção para informações semelhantes desse efeito psicogênico à distância. Não é possível supor produza simples sugestão a remoção de excrescência de um animal, como pensamos aconteça provavelmente com verrugas humanas por meio de encantamentos. Em se tratando de animais, deverá haver aparentemente ação psicofísica direta sobre a própria excrescência. Se as informações justificarem finalmente sólida conclusão científica quanto à eficácia do encantamento como agente de cura, tais ocorrências constituiriam exemplos de PC em aplicações práticas. Assim se encontrava a questão quando começaram as experiências de PC em Duke. Esta recapitulação muito revelou nada, porém, final. A característica que se salienta através de todos estes exemplos de ação psicofísica aparente é a impossibilidade de chegar-se a uma conclusão. É preciso, porém, reconhecer que se esta recapitulação não permite aceitem-se tais casos como capazes de demonstrar efeito psicocinético, também não permite se rejeitem sob a alegação de não merecerem maior investigação. Se existir PC em qualquer dessas ocorrências, a grandeza de sua importância justifica qualquer volume de investigação paciente e exaustiva. Na realidade, o problema da PC estava à espera de um processo conveniente. Precisava ser interessante, rápido e, a exemplo da experiência com as cartas ESP, fácil de controlar, visto como toda sorte de suspeitas se concentraria sobre ele se os controles experimentais não fossem manifestamente adequados e transparentemente simples. O processo deveria prestar-se, como a experiência de ESP, a avaliação rápida por processos estatísticos padrões. Deveria ser simples e bastante adaptável de modo a aplicar-se a qualquer indivíduo comum, sem se limitar aos indivíduos raros. Finalmente, teria de ser experiência a realizar-se à luz meridiana, fugindo às exigências de escuridão, aparelhos complicados ou condições confusas. O lanço de dados constituía processo ideal para a experiência de que precisávamos. Felizmente para o problema de PC, muitos indivíduos se julgam capazes de influir mentalmente sobre os dados. Julgam-se capazes, quando em certa disposição, de influir sobre a queda de dados mediante ação direta da vontade,
independentemente por completo de artifícios no lanço dos dados ou de carga de chumbo para certa face. Quando o jovem membro da profissão do jogo de dados chamou a nossa atenção para essa opinião no laboratório de Duke, verificamos que o lanço de dados seria ideal para uma experiência de laboratório sobre a hipótese de PC. Era possível aplicar-lhe os diversos controles experimentais, e a experiência em si despertaria a atenção dos sujeitos e lhes apresentaria um desafio. Seria fácil marcar os sucessos e podia calcular-se rapidamente o número médio de sucessos e esperar tão só pelo acaso. Tinha tudo. Realizou-se uma experiência típica de PC da seguinte maneira: se o sujeito parecesse interessado depois de saber qual a natureza da experiência, dava-se-lhe um par de dados e um copo para lançá-los. Suponhamos que o alvo escolhido para a série fosse o número 7. Pedia-se ao sujeito que sacudisse os dados e os jogasse sobre uma mesa colchoada. Observavam-se as faces voltadas para cima, diziam-se os números em voz alta e o experimentador o registrava. Todas as combinações somando 7, 6 e 1, 5 e 2, 4 e 3, ficavam marcadas na folha de registro com um círculo em torno. Depois de cada série de 12, contavam-se os sucessos e registrava-se o número deles. Eram de esperar 2 vezes o 7, como resultado do puro acaso em uma série de 12. O trabalho nessa nova experiência começou com toda a espontaneidade de novo jogo. Empreendemos estas primeiras experiências por meio de dados com curiosidade exploradora ansiosa, que conduziu a entusiásticas ramificações e frequentes variações. Muitas vezes chamávamos cooperadores para tomar parte e relatar as experiências. Introduziram-se novas maneiras de experimentar, os resultados acumularam-se. Passo a passo e mês após mês fomos encontrando respostas para todas as indagações que atormentavam cada lance de dados nas primeiras experiências, à proporção que juntávamos várias precauções ao processo. Fizemos os primeiros esforços sem grande planejamento. Naturalmente, tivemos de descobrir primeiramente se era segura uma experiência bem planejada. Começamos com o lanço simples, natural, de um par de dados com a mão. A princípio, lançavam-se os dados sobre superfícies não preparadas, soalhos ou tampos de mesas. Mas em muito pouco tempo, de fato, logo que os primeiros passos justificaram a continuação, passamos a lançar os dados de um copo. Ainda mais tarde, revestimos os copos internamente com um material áspero e construímos mesas especiais. Introduzimos meios semi ou completamente mecânicos de atirar os dados. Juntamos certo número de maneiras de controlar para ter a certeza de não produzir qualquer imperfeição nos dados ou interpretações enganadoras dos resultados. Supunhamos, naturalmente, que qualquer dado que adquiríssemos era imperfeito ou podia tornar-se imperfeito pelo uso. Sabíamos não ser possível tirar nenhuma conclusão se os dados apresentassem qualquer defeito. Como na pesquisa de ESP, precisávamos de uma série padrão de PC para a unidade de comparação. Desde cedo, uma série fixa de 24 leituras singelas de dados tornou-se a unidade estabelecida para todas as experiências de PC. Não importava se fornecesse esse número 12 lances de 2 dados, 8 de 3 ou 24 de um único. Criamos certo número de tipo de processos, que diferiam não só no número de dados lançados, na espécie dos dados e maneira de lançá-los, mas também porque compreendiam várias condições deliberadamente destinadas a afetar o sujeito e a respectiva percentagem de marcação. Em uma experiência, por exemplo, lançavam-se os dados para uma face única. Naturalmente, era preciso especificar previamente qual a face-alvo. Em algumas experiências, realizava-se número igual de lances para cada face do dado, de sorte a cancelar qualquer efeito de tendência no próprio dado. Em certas séries, lançava-se um par de dados para uma combinação de faces, como 7, 8 ou mais, 6 ou menos ou para duplas de certa face do dado.
A primeira experiência de PC foi um negócio de família. Minha senhora, a doutora Louise Rini, e eu realizamos as primeiras experiências, atuando em geral alternadamente como sujeito e registrador, mas tendo alguns amigos que participavam no lanço dos dados. Lançava-se um par de dados à mão, sendo o alvo um número alto. Logo que os resultados indicavam não ser possível atribuir a explicação ao acaso, introduzíamos maneira mais mecânica de manusear os dados, para ter a certeza de que não estávamos produzindo inconscientemente os números mais altos.